Boa noite a todos. Tá? Em primeiro lugar, deixar claro aqui a alegria que é estar tendo a oportunidade de estar nesta casa. A energia deste local, a vontade de cada um de trocar experiências, conhecimentos, a vinda à casa espírita é uma oportunidade extraordinária para adquirirmos novas lições, novos valores, novos pensamentos. Por isso, o Espiritismo, ele é religião, é ciência e é filosofia. Filosofia é o nosso pensamento e, diante desses valores, colocá-los na prática, no nosso dia a dia. Também não adianta a gente aprender tudo isso e quando chegar da porta da casa espírita para fora, né? E aí não coloca nada em prática, ou coloca muito pouco. Deixa eu ajeitar aqui o fio do microfone. Pronto. Então, e como eu estava falando, é uma alegria muito grande ter recebido esse convite, ter recebido essa oportunidade e que possamos cada vez mais aprender um pouquinho, né? E vamos em frente. E o tema de hoje, depressão, causas, consequências e tratamentos. Bom, é difícil a gente não conhecer algum caso, ou alguma pessoa, ou alguma história de alguém que esteja vivendo um momento de depressão ou que tenha vivido um momento de depressão. É considerado o grande desafio do século XXI. Estima-se que 1/4 da população teve ou vai ter algum caso de depressão. E isso é algo que faz com que a gente fique com as anteninhas ligadas. Porque nem sempre a gente identifica. Às vezes uma pessoa está num quadro de depressão, mas ninguém notou. E aí o comportamento dela vai se modificando. Como esta é uma palestra numa casa espírita, eu fico à vontade para falar que quando esse comportamento vai ficando cada vez mais desanimado, mais triste, o padrão vibratório diminui. Se o padrão de vibratório diminui, ele fica compatível ou mais compatível com a ação de que espíritos? Obsessores. E aí é que a coisa vai complicando, vira aquele famoso efeito bola de neve, aquele famoso efeito dominó. Nós vamos falar hoje, basicamente, parte clínica. Não vou falar tanto de parte clínica, não. Mas vamos falar da parte espiritual e da parte em relação à psicoterapia. Eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, vou contar aqui alguns casos e até falar um pouquinho sobre psicoterapia reencarnacionista também. Então, depressão. Qual é o conceito de depressão? Uma alteração do estado de humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo com desinteresse pelas coisas, pela vida. E muitas vezes a pessoa se sente incapaz até mesmo de lidar com pequenas coisas do dia a dia, dentro de casa, coisas comuns. Até isso ela fica. Isso acaba acontecendo. Ela pode levar a pessoa a sentir uma incapacidade de realizar tarefas, seja física ou mentalmente. Sente-se incapaz de lidar com a vida. A autoestima está lá embaixo, né? Fica sem confiança. Há casos que a pessoa chega a se automutilar. Ocorre isso também, tá?
acha que não vale a pena viver e, em muitos casos, chega até a pensar em suicídio. Então, isso é o que a gente observa nos casos de depressão. Estudos mostram ainda o quê? A depressão é mais comum do que se pensa, aquilo que eu comentei. 25% das pessoas pode ter uma crise, tá? E para os médicos, a depressão, ela já está deixando de ser consequência e tornando-se um fator de risco para outras doenças. Ou seja, a depressão, ela se torna o agente causador de outras doenças. Então, isso também é um fato. Agora, o que a gente precisa observar? Avança em todas as faixas etárias. Então, crianças, jovens, adolescentes podem sofrer de depressão? Pode. Pode sofrer de depressão. A média de idade era na casa dos 40 anos, agora já baixou para os 26. Antigamente, anos 80, anos 90, era isso. Hoje, já se observa a manifestação com a média de 26 anos de idade. E aí, adolescentes, crianças a partir de 7 anos, e eu vou fazer aqui o primeiro grande alerta para as pessoas. Por quê? Adolescentes, crianças de pouca idade, 7 anos, 8 anos de idade, sendo orientadas a tomar antidepressivos. O que ocorre? Qual é a proposta que a gente tem aqui nesse estudo? Veja, para uma reflexão. Em primeiro lugar, o Sérgio que aqui está não é dono da verdade de nada. O que a gente está trazendo são ideias, são orientações, são sugestões, são casos reais onde a pessoa conseguiu se curar da depressão através, muitas vezes, de formas, entre aspas, alternativas, porque é considerada a forma oficial pela medicina convencional. E vai tomar um monte de remédio, um monte de situação, um monte de situações desse tipo. E o que ocorre nessa hora? A gente compra o remédio, mas quantas pessoas se dão ao trabalho de ler os efeitos colaterais do remédio? Eu vou citar aqui um caso de uma bula de remédio, não vou dizer ainda o nome, tá? Bom, o filho está com um problema de depressão, então ele vai tomar um remédio, mas tem um efeito colateral aí que pode acontecer, tá? Olha, tomando esse remédio, tá? Pode ser que ele sinta diarreia, náusea, cansaço, perda ou diminuição da força muscular, dor de cabeça e insônia. Mas é só isso. Não, tem mais, tá? Palpitação. Na bula está escrito que pode ocorrer morte súbita, como efeito colateral. Aliás, tem remédio que é para criança de 7 anos parar de fazer xixi. E no efeito colateral, morte súbita. A criança, de repente, amanhece, é o Trofanil. Peguem a bula, pesquisem na internet, como efeito colateral. Não, fazer xixi não é legal. Toma um remedinho, tomou o remedinho, e no dia seguinte está lá desencarnada. Aí, mas por que então? Não, peraí. Você sabia disso, está escrito na bula. Porque a gente tem uma tendência de quê? De buscar o remédio, de buscar o tratamento das consequências. E a gente não vai tratar as causas. Isso é muito sério, é muito grave. No Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu moro, eu costumo falar que tem uma situação lá, né, a cultura do remédio para qualquer coisa, para toda e qualquer coisa, faz com que, pelo menos na minha cidade, a gente veja
mais farmácias do que supermercados e padarias. Tem alguma coisa errada? Deve ter alguma coisa errada. E, gente, quando eu vou na farmácia, a pessoa me fala, você quer fazer um plano de fidelidade? Eu falo, que fidelidade o quê, gente? Está doido em fidelidade. Prometo ser fiel, todo mês eu vou ficar doente e vou ver. Não, que fidelidade? Não vou fazer fidelidade nenhuma, pelo amor de Deus. Mas cria-se essa cultura. Por quê? A gente vai buscar o tratamento na consequência. Então, o que ocorre? A rinite, ela não é uma doença do nariz. A gastrite, ela não é uma doença no estômago. Ela tem origem, e quem fala isso não sou eu, é André Luiz, é Emmanuel, são os espíritos benfeitores que falam. As doenças, elas têm como origem o nosso emocional, que não está muito 100%. Um exemplo da gastrite. A pessoa está com a gastrite, com a úlcera, e vai tomar um monte de remédio, vai tomar o hidróxido de alumínio, aí passa, alivia, legal. E na semana seguinte volta a ter a gastrite, e volta a ter a gastrite. Mas a gastrite, ela tem por consequência a pessoa que é muito ansiosa, a pessoa que se estressa com muita facilidade, e esses são os agentes no aspecto emocional que levam a pessoa a ter a gastrite. Quantos vão tratar o aspecto emocional? Por isso, a casa espírita é importante. Não trabalha a reforma íntima? A reforma íntima é o quê? Eu trabalhar melhor a minha vigilância com relação ao amor, ao perdão, à fé, à caridade, à tolerância, à paciência. Então, a paciência e a tolerância em especial não ajuda a pessoa a combater a ansiedade quando ela quer tudo do jeito dela, quando ela se estressa com facilidade. Por isso, várias pessoas vêm na casa espírita e se curam. Mas, Sérgio, tem a parte do plano espiritual, não esqueça de falar isso, mas é claro que tem. Até porque, se nós estamos aqui reunidos hoje, é porque tem a influência espiritual nos auxiliando, nos orientando, nos intuindo e nos fazendo chegar até aqui. Falando sobre essa influência espiritual, Livro dos Espíritos, pergunta 459. Podem os espíritos nos influenciar? E a resposta é: muito mais do que isso. Eles conseguem até nos conduzir. Gente, a palavra conduzir é muito forte. Conduzir. E aí eu vou contar a vocês um momento em que Kardec estava no teatro com um amigo. Esse amigo tinha uma mediunidade, Kardec não tinha mediunidade lá, essas coisas, ou nenhuma, né? E esse amigo no teatro, vendo no camarote duas moças lá em cima, pela vidência do amigo, ele falou assim: Kardec, tem um espírito aqui falando que vai lá em cima, vai influenciar elas para que elas desistam de assistir a peça teatral e elas vão embora. Kardec ficou na dele, ficou apenas observando. É pouco provável uma pessoa que pagou um ingresso de um teatro, que está num camarote, assistindo uma peça, desistir e ir embora. E daqui a pouco o que se observou foi que as duas moças se levantaram e foram embora. Então, essa influência, ela existe, ela é muito forte. Mas voltando aqui ao que a gente estava comentando, então a gente vai dar um remedinho para a pessoa, mas o efeito colateral é a palpitação, é a morte súbita, é a anorexia, tremor, sonhos anormais, pesadelos, ansiedade, diminuição da libido, do desejo sexual.
Mas é só isso que tem para curar a depressão. E sabe qual é o remédio? Prozac. Quantas pessoas conhecem ou se utilizam do Prozac? E está lá na bula, está lá tudo isso. Fala, inclusive, que pode ocorrer o risco de suicídio. Gente, vão na internet e procurem bula e coloca lá Prozac, vocês vão ler tudo isso. Tudo isso aqui eu fiz um copiar e colar. Colei aqui na minha anotação. Então, é muito importante que a gente observe, tá, que nós precisamos, sim, ir ao médico, havendo a necessidade, sim, tomar o remédio, mas ter a precaução, ter o cuidado. Hoje eu estava conversando com um amigo nosso no hotel, o Assad, e ele estava comentando, e depois eu fui pesquisar, que o remédio campeão de vendas é o Rivotril. O Rivotril é o remédio campeão de vendas, tá? E o Rivotril, ele já vem na bula assim, pode causar dependência física e psicológica, precipitar o estado de mal epilético. E aí vem um item grandão. No caso de dependência, a descontinuação será acompanhada por sintomas de abstinência, psicoses, distúrbio comportamental, tremor, sudorese, agitação, distúrbio do sono, dor de cabeça, dores musculares, cãibra, ansiedade extrema, tensão, cansaço, confusão, irritabilidade, convulsão. Meu Deus do céu. Por isso, quem sabe seja por isso que é mais vendido. A pessoa começa a tomar e quando para, se vê nesse quadro, se torna dependente. A gente fala de dependente, né? O dependente com drogas e tal, dependente químico, né? A gente fala com drogas e tudo mais, mas tem também com os remédios que são legalizados, que estão à venda e tudo mais. Volto a falar, eu não estou aqui dizendo para ninguém, eu não estou dando diagnóstico para ninguém, pare de tomar o remédio ou não tome, mas quando for ao médico, busque uma segunda opinião, busque uma solução que de repente possa ser uma alternativa àquilo. É muito importante deixar isso claro. Eu não sou médico, eu não sou da área de medicina, mas consultei alguns amigos que são médicos e que me mostraram tudo isso, para que eu possa estar falando com vocês. A minha parte é mais na área espiritual e na parte de psicoterapia. Tá ok? Então, vamos lá, vamos continuar isso aqui. A gente, em relação à depressão, pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Pessoas do nosso convívio, da nossa família. Ah, mas ele é tão bem tratado, mas ele recebe todo o amor do mundo, ele recebe toda a ajuda, ele não tem motivo para ficar deprimido. Às vezes, aos meus olhos, aquela pessoa não tem motivos. Mas se ela está deprimida, alguma coisa pode estar acontecendo, inclusive a própria influência espiritual, causando aí a depressão. Por isso a importância do tratamento espiritual na casa espírita é fundamental nessa hora, tá? Também devemos tomar um cuidado, não confundir a depressão com a tristeza. Sentimento de tristeza é passageiro. Da depressão, ele leva a períodos longos, inclusive, tá? Emocional da pessoa, então, ele fica estragado, fica equivocado. E é isso que ocorre. Ela passa a ver o erro, consciência, arrependimento, tristeza, uma consequência, né? É tudo uma sequência. Cometeu um erro, vem a consciência e martela ele. Vem o arrependimento, vem a tristeza, e aí ele vai reparar, vai corrigir. É esse o caminho da nossa reforma íntima. Quem está aqui nessa casa, encarnado, é porque cometemos erros
no passado, em vidas antigas. Já estudamos aqui, na Casa Espírita, os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, né? Da gente quitar nossos débitos, né? Depois a gente vai para o mundo de regeneração, os mundos ditosos, que são os felizes, e finalmente os perfeitos. Se estamos aqui, provas e expiações é porque a gente errou. E olha, a gente errou bastante, hein? Erramos muito, mas estamos aqui nessa reparação, nessa evolução, nesse desenvolvimento. Então a gente vai buscar essa reparação. A pessoa com a depressão, ela comete o erro, vem um ataque na consciência, trabalhando nela o sentimento da culpa e do remorso. E a ideia fixa da depressão. Errar, todo mundo erra. Lembram de Jesus com a mulher adúltera? Todo mundo queria jogando pedra, e Jesus falou o quê? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo ficou quieto. Errar, a gente erra. Agora, precisamos entender a forma como vamos trabalhar esses erros que a gente comete. Tá bom? Duração. A depressão pode ter uma duração apenas curta, pode ser frequente, pode ser breve, pode ser momentos espaçados, varia de caso para caso. Tá ok? Bom, muitas vezes tem pessoas que o sintoma passa despercebido e ela comete um suicídio. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no CVV. Vocês sabem o que é CVV? CVV, Centro de Valorização da Vida. É o telefone 141 em qualquer lugar do Brasil. É o quarto telefone mais tocado do Brasil. Em primeiro lugar vem polícia, depois vem bombeiro, depois vem ambulância e depois vem o CVV, onde a pessoa tem a oportunidade de conversar, de desabafar, de ser ouvido por alguém, de ser compreendido por alguém, tá? Então tem esse telefone e hoje em dia na internet tem atendimento até mesmo online pela internet. Então isso aí é uma forma que a gente vai observar e quem trabalha no CVV e faz os cursos aprende que a pessoa pode, o sintoma dela, o sinal daquela pessoa, da tendência do suicídio, passa despercebido para nós. Mas depois que ela comete o suicídio, se a gente for analisar, ela sempre deu algum tipo de sinal. Então, isso faz com que a gente fique sempre com os olhinhos, com os ouvidos atentos, ok? Mais uma vez, mas e quem já perdeu alguém, que já suicidou, eu não vi, meu Deus, a culpa é minha? Não é para trabalhar isso, porque é tudo no seu tempo. Ainda não estava no tempo, a gente não estava naquele desenvolvimento suficiente para a gente perceber isso. Eu estou falando isso porque, como esse estudo está sendo transmitido na internet, tem pessoas do mundo todo ouvindo e alguém pode também ficar com esse sentimento. Não, é o tempo de cada um, tá? Então, o que acontece? Um outro fator aí da depressão. Por que ela tem uma tendência, né? E ela tem aumentado cada vez mais? Bom, a pessoa sente uma angústia muito forte, né? E a angústia, ela muitas vezes é o sentimento que aquela pessoa tem de estar vivenciando algo que está contra aquela natureza dela, que está contra aquela vontade, aquele sentimento. É o sentimento do peixe fora d'água. E ele se sente assim, ele se sente angustiado, ele se sente aflito. Mas está tudo em ordem, está tudo legal, mas ainda assim ele se sente. É algo que está errado. E muitas vezes a gente andando no rumo da boiada, a gente não percebe os equívocos. Um deles, a desumanização da sociedade moderna. Vou citar exemplos, né? Hoje, nós temos uma vida que muitas vezes é o famoso salve-se quem puder.
A pessoa vive sem saber para quê que está vivendo, sem saber o que quer. Aí, o que acontece? Eu não sei o que eu quero, eu vou ligar a televisão. Aí liga a televisão e mostra lá aquele carro top, que aquele é o sonho de consumo, e a pessoa passa a querer aquele sonho de consumo, passa a querer fazer aquelas cirurgias todas, as lipos e as plásticas e tudo, porque tem aquele padrão de beleza que é o considerado. E aí as pessoas vão procurar ainda nos seus trabalhos assim, a gente vê hoje o quê? A pessoa trabalhar nos desmatamentos, empresas que trabalham com álcool, com fumo, empresas que não se preocupam com o meio ambiente, com a parte ecológica. A gente reclamou no ano passado, ano retrasado, da falta de chuva, que estava faltando água, não foi isso que aconteceu? Mas isso foi consequência de quê? Lá na Amazônia, o desmatamento, a coisa está tão grave, tão grave, tão grave, como é que vai vir a água, vir dentro desse processo? A pessoa não pensa. O pessoal quer se dar bem, quer fazer a sua parte, só se preocupa com isso. Então, redes sociais. Hoje nós vemos nas redes sociais o quê? A pessoa, todo mundo na rede social é simpático, é gente boa, é maravilhoso. E a gente se preocupa, a gente acha o mundo da rede social, ele às vezes se torna muito mais legal do que o mundo aqui, frente a frente. Eu sou professor também, e o pessoal mais antigo vai lembrar que na escola, na hora do recreio, você podia estar passando perto da escola, mas você sabia que os alunos daquela escola estavam no recreio. Por quê? Era uma barulhada danada, né? Você escutava grito, criança correndo, pulando, né? Você já sabia, você nem precisava estar dentro da escola. Você já sabia que estava na hora do recreio. Hoje, quando a escola está na hora do recreio, às vezes você não ouve nada. Está cada um no seu... 30 crianças juntas tendo oportunidade de interagir e tudo mais, e está cada um no seu... Gente, que adultos serão daqui a um tempo? Que valores vão ter daqui a um tempo? É preciso, inclusive, dentro da própria educação dos pais com os filhos, ter esse cuidado de orientar. É muito bom a rede social, é muito boa a internet, com equilíbrio, com moderação. Nada em excesso vai fazer bem. É preciso ter a moderação. Causa a depressão, porque na hora que ela vai viver a realidade, enquanto ele está namorando pela internet, tá tudo lindo, a menina é maravilhosa, o rapaz é bonitão, aquela coisa toda. Aí quando se encontra? Aí na hora que dorme, aí na hora que está junto, não tem mais nada daquilo. É aquela propaganda enganosa. A frustração que causa a depressão, depressão muito tem a ver com frustração. E frustração tem a ver com expectativas equivocadas. Bom, no meu Rio de Janeiro, eu torço para o Flamengo. E a turma lá tá danada, tá uma arara, porque o Flamengo perde de todo mundo, tá perdendo para todo mundo. Montaram um time lá e aquela coisa e tudo. E a torcida está na bronca. Por quê? Criou-se uma expectativa de que aquele time iria ser campeão. Ainda não está neste ponto. Mas engraçado, há 2, 3 anos o Flamengo jogava para não ser rebaixado. Então veja, se o Flamengo há 2, 3 anos jogava para não ser rebaixado, esse ano está lá em 7º, 6º, sei lá, tá mais lá para cima, não corre risco de rebaixamento. De repente eu poderia estar assim, poxa, que maravilha. Em nenhum momento o Flamengo correu o risco de ser rebaixado, mas ainda assim o pessoal está frustrado. Por quê?
trabalhou um outro grau de expectativa. E nós trabalhamos muito expectativas nas pessoas, nos colegas de trabalho, nos vizinhos, em uma série de situações que às vezes nos traz decepções. Aí eu já vou trabalhar com psicoterapia reencarnacionista. Porque na psicoterapia, a gente vai fazendo no tratamento com a psicoterapia, a gente começa a observar aquilo que se chama de gatilhos. E vamos falar aqui nessa parte da doutrina espírita também, porque nós todos sabemos que somos espíritos. Eu não sou o Sérgio. Ele não é o Oceander. Ela não é a Flávia. Eu estou Sérgio. Ele está Oceander e ela está Flávia. Numa vida anterior, de repente eu estava Maria. De repente ele estava Alfredo, num outro lugar, num outro país, numa outra época. Então, isso é muito importante para a gente perceber que, as nossas características, que se chama personalidade congênita, consta no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Então, ele ali fala que faltam... André Luiz, com o Dr. Barcelos, no plano espiritual, ele falava o seguinte, falava que ia surgir uma psicoterapia nova no planeta, a psicoterapia reencarnacionista. Ele dizia, falta as teorias de Sigmund Freud, a detecção, a observação de que nós trazemos as nossas características das vidas passadas, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas frustrações. Ah, Sérgio, não é tão assim. Vamos lá. Domingo passado, no Fantástico, mostrou uma reportagem de um garotinho de 4 anos que joga xadrez, que é uma beleza. Desafiou o Kasparov, que foi campeão mundial. O Kasparov ganhou. Mas, ele suou para ganhar do garotinho de 4 anos. Vocês acham que ele aprendeu com quem a jogar xadrez daquele jeito? Uma pessoa que toca um piano, uma criança de 3 anos, que pega o piano e blim, 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 aquele negócio todo, né? É uma característica de vidas passadas. É uma habilidade, no caso do xadrez, no caso do piano, mas características de personalidade nós trazemos também. Nós não entendemos que quando desencarnamos ninguém muda? Nós continuamos sendo as mesmas pessoas, apenas no plano espiritual a gente passa a ter um novo ponto de vista. Então, antes de reencarnar, também. E aí, nós temos na proposta de reencarnação, não é a reforma íntima, não é corrigir imperfeições e aperfeiçoar as nossas qualidades? E nesse momento que a gente precisa corrigir as imperfeições, o que acontece? Eu preciso corrigir, eu sou muito impaciente, eu sou muito intolerante, tá? Eu não tenho paciência com nada, eu não tenho paciência com ninguém. Qual é a forma que tem para eu corrigir isso? Sabe qual é? É vivendo todo dia fatos e situações que me tirem do sério. Só assim eu vou poder corrigir, eu vou poder aprender. Se eu na minha vida não tiver ninguém que me tire do sério, né? Eu tiver na minha companhia Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, todo mundo lá, eu vou falar, olha, eu não saio do sério com ninguém, olha só que beleza, mas olha a companhia que está com você, né? Agora, a gente para corrigir, para aperfeiçoar e desenvolver isso, a gente vai precisar vivenciar situações que tirem você do sério. Para você aprender a trabalhar isso em você. Aí você vai ao supermercado, tá na hora de ir no caixa, eu tô com um carrinho lá. Eu vejo uma fila com 10 pessoas, eu vejo uma com 8, outra com 6, achei um ali que só tem 2. Corre lá! Tô indo. Na hora que eu vou
A bobina, né? Tem que trocar. Aí eu olho aquele lá que está em 19º, 8º, eu estou esperando a bobina trocar. E eu já botei meus carrinhos todos ali, ela já começou a bater os itens, não dá nem para eu voltar para aquela fila. E tá aquilo ali. Aí vem. E eu tô, meu Deus do céu, eu tenho compromisso, eu tenho coisa para fazer e tudo mais. E continua. Aí, bom, finalmente, aquele que estava em último já foi em casa, já está em casa, já tomou banho, já está vendo televisão. E eu tô ali esperando aquilo. Ah, trocou a bobina, muito bem. Vamos lá, vamos pagar aqui. Aí eu vou pagar, dou lá R$50. Tem trocado? Não, não tem trocado. Não, eu também não tenho troco. Não, aí acende aquela luzinha, né, do mercado, do caixa, né, aquele número do caixa, para chamar alguém e tudo mais. E eu ali com aquela pressa, aquilo tudo, aí chega, olha, não tem trocado não. Fazer uma coisa, eu vou pagar com um cartão. Então, eu pago um cartão e pronto. Aí eu pago o cartão, o sistema cai. Aí a pessoa, meu Deus do céu. Aí eu vou para casa então correndo. Agora eu estou com uma pressa danada. Eu vou para casa correndo. E nunca eu vou correndo, já está na hora do rush, aquele trânsito, né? Eu fico na pista da direita. E a da esquerda anda. Aí eu vou mudar de faixa. Eu vou agora para a pista da esquerda. E adivinha? A da esquerda para e a da direita anda. Aí eu falo, meu Deus, eu joguei pedra na cruz. Só pode ser. Não é possível. Não, isso é reforma íntima. Para a gente trabalhar esse desenvolvimento da virtude da paciência, da tolerância. Eu estou no engarrafamento, o engarrafamento é inevitável. Eu tenho a opção de me estressar ou não com aquele engarrafamento. Estou no engarrafamento, eu vou ligar lá o meu celular, no aplicativo, eu vou escutar a rádio espiritismo, eu vou fazer alguma coisa, eu vou pensar em alguma coisa, eu vou fazer minha programação para o dia seguinte, alguma coisa assim. E mais, aí vem os gatilhos. Então, o que são os gatilhos? São situações que nos levam a mudar o nosso padrão de comportamento. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Ontem, quando eu peguei o voo do Rio de Janeiro para Congonhas, depois Congonhas para Rio Preto, o voo atrasou demais. E tinha um monte de gente reclamando. É claro, atrasou bastante, 1h30 mais ou menos, né? Um monte de gente reclamando. E aí o que ocorre? O pessoal bota a culpa na companhia aérea, bota a culpa no tempo, porque estava chovendo forte. Bota a culpa em Deus, bota a culpa no cunhado, bota a culpa na mãe, na sogra, no vizinho, no filho, no marido e na esposa. A culpa é sempre de algo ou de alguém. Agora, o que acontece aí? Eu fico reclamando, fico frustrado, fico decepcionado, posso chegar a um estado de depressão, mas a gente precisa perceber que nós não somos vítimas, nós somos protagonistas. Aquilo está acontecendo porque o meu padrão de comportamento, ele está sendo o mesmo. Como nós vamos querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre? Fica complicadíssimo. Então, eu vou mudar o meu padrão de comportamento. Quando a gente se posiciona, onde eu vou perceber, existe um agente estimulante. O vizinho, o cunhado, o marido, a esposa, o filho, o chefe. Eu tenho um padrão de reação. E o resultado é horrível. E depois vem outro estímulo. Eu tenho o mesmo padrão de reação. O resultado é o mesmo. E vem outro. E assim vai. Eu posso mudar a outra pessoa? Não posso. Eu não tenho como mudar outra pessoa, mas eu tenho como me mudar. Então eu vou mudar o meu padrão de reação, vou ter um resultado diferente. É natural. Ontem, no meu caso, em especial, eu não fiquei com estresse. Sabe por quê? Eu já tive várias palestras que eu já fui dar, que eu já fui viajar e tudo mais. E às vezes eu marcava o meu voo no dia da palestra. E aí atrasava o voo. Era uma correria, era uma confusão danada. Eu chegava esbaforido, chegava correndo. Teve uma vez que eu cheguei na casa espírita, já estava o pessoal fazendo a prece de abertura, e eu correndo, peraí, eu cheguei! Aquela coisa, imagina.
Mas a culpa é do avião, a culpa é da companhia, a culpa... Gente, a gente se posicionar como vítima e botar a culpa em algo de alguém é uma delícia. Porque nos elimina responsabilidades, compromissos, atitudes. Então a gente precisa ter atitude. Diante de tanto acontecer isso, por que ontem eu não me estressei? Porque a palestra era hoje, eu não marquei voo para hoje. Marquei para ontem. Se o avião cair, se tiver problema e tal, eu venho a pé, vai dar tempo de eu chegar. Vem de ônibus, vem, sei lá, de bicicleta, vai dar tempo de chegar. Eu mudei o meu padrão de reação, de comportamento diante daquele estímulo. O resultado foi diferente. Uma criança que está na escola, coloca um apelido, ela fica na bronca, aí ela chora, o apelido pega. Aí a mãe muda ele de escola, ele vai para outra escola, coloca o apelido de novo, ela fica chorando, fica na bronca, o apelido incomoda. E aí ela muda de escola de novo, e coloca o apelido de novo, e ela fica chateada de novo, o apelido pega de novo. Aí quando chega na quinta escola, que a mãe já mudou ele de não sei quantas escolas, aí coloca um apelido nele, ele pensa, meu Deus, peraí. Eu vou chegar em casa chorando, a minha mãe vai me trocar de escola de novo, eu estou com um livro aqui que eu já estudei até a página 120, a escola vai mandar eu comprar um livro novo, eu vou ter que ler aquele livro novo de novo. Não, quer saber? Pode botar o apelido que quiser, eu não vou nem ligar, eu não vou nem me esquentar. Quando você não liga para o apelido, o que acontece? O apelido não pega. A culpa não era dos garotos ou das escolas colocando o apelido. O foco ele era o protagonista quando ele se permitia ficar irritado com aquele apelido, ok? E aí, vamos lá, voltando essa parte de gatilhos e de comportamentos que se trata em psicoterapia, para a pessoa compreender isso, vamos agora para a parte espiritual. O que a doutrina espírita fala sobre isso? Só uma perguntinha, quanto tempo que eu tenho? É 1 hora, 1h10, como é que... Pode ficando? Tá. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Mas vamos lá. O que a doutrina espírita fala sobre isso, depressão? André Luiz cita nas suas obras que os estados da mente são projetados sobre o corpo através dos bióforos, que são unidades de força psicossomáticas, localizam nas mitocôndrias. Até aí eu não entendi nada. Ok. A mente transmite seus estados felizes ou infelizes e todas as células do organismo elas vão refletir. A mente transmite para o corpo o estado de felicidade ou de infelicidade e o corpo reage e se transforma diante disso. O que ocorre aí? Água fluidificada. A gente não vai fluidificar a água, não vai receber boas energias. Quem viu o filme Nosso Lar, André Luiz, né, mandando lá, uma vez uma criança falou, né, André Luiz, aí ele falou, ele mandou raiozinho verde na água. Falei, raiozinho verde, ótimo, raiozinho verde era ótimo ali para a água e o rapaz se curou. Enviamos energias. E, como espiritismo é filosofia, religião e ciência, quem quiser procure Masaru Emoto. Um japonês já desencarnou e ele fotografava as moléculas da água, tá? Onde ele pegava vários copos de água e para o primeiro copo ele apenas falava uma frase, hein? Não gosto de você, eu odeio você. E tirava a foto daquela molécula. A molécula estava toda disforme, estava toda torta, toda complicada. Numa outra, ele falava palavras amorosas. E a água ficava como aqueles cristais de neve. Tirou fotos da molécula da água com o som de um discurso do Hitler. Ela ficou toda arrebentada. E colocou também diante de uma prece da Ave Maria, ela ficou toda bonita. E aí, por que eu estou falando isso? Bom, a reação da água ficou provado cientificamente que ela se altera
diante das próprias palavras, hein? A água não estava nem comigo, a água estava aqui fora. E ela alterou o seu estado. Para quem tem aula de biologia, quem está na escola, nosso corpo possui quantos por cento de água? 70, né? 70% de água. Vou perguntar, como está a sua água interior? Porque se com a água externa eu falo algo, ela se modifica quando eu me permito sentimentos negativos, sentimentos de raiva, sentimentos de mágoa, de inveja, de orgulho, de vaidade, aquilo tudo. O que eu estou fazendo com a minha água interior, hein? Cientificamente provado. Cadê? Emmanuel, deixa eu ver aqui. E Emmanuel fala, Dr. Bezerra que fala que a depressão, ela caminha de mãos dadas com a obsessão. Então, por isso, muitas vezes, a pessoa que está tendo um distúrbio, uma depressão, às vezes uma doença mental, né, que a ciência convencional chama de doença mental, de esquizofrenia, e por aí vai, na maioria das vezes, Dr. Bezerra de Menezes falou que isso, na grande maioria das vezes, é a obsessão. O obsessor que está ali, e a pessoa tem uma certa mediunidade, não sabe trabalhar isso, e se enche daqueles remédios. Como eu estou falando, é o conjunto da obra. Vamos procurar, sim, o médico, mas vamos procurar a casa espírita também. Vamos procurar a psicoterapia também, para ajudar naquele tratamento, para que ela possa se recuperar. É o conjunto da obra. Vocês imaginem um carro. O carro está todo complicado. Foi lá naquele programa do Lata Velha. Aí foi no Lata Velha, aí fizeram só a parte da lataria do carro. Mas a mecânica está ruim, a parte elétrica está ruim, a parte interna está ruim. O carro vai andar? Não vai. Fez a parte interna do carro, mas a outra parte também não vai andar. É preciso o conjunto da obra. E na casa espírita, então, o que ocorre? Por que a obsessão caminha de mãos dadas com a depressão? Ela baixa o seu padrão vibratório. Ela fica num padrão compatível com esses espíritos obsessores. Não falamos lá atrás da influência que eles conseguem exercer? Então a obsessão, falando no popular, vai detonar com aquela pessoa. Vai complicar. Por isso, a importância do tratamento espiritual. Porque tem muita gente que vai procurar casa espírita, não sei como é que é o atendimento fraterno aqui, mas tem muita gente que chega na casa espírita e que é assim, olha, eu estou com um obsessor, eu quero fazer a desobsessão e depois eu vou embora, tá bom? Tem muita gente que quer fazer isso. E aí, aquele que faz isso, provavelmente ele vai falar que a desobsessão não adiantou em nada, mas adiantou sim. Sabe para quem adiantou? Adiantou para o obsessor. Naquela desobsessão, o obsessor foi orientado, foi instruído e foi caminhado para o plano espiritual, para as colônias de ajuda, para as colônias de auxílio. O obsessor foi ajudado. Mas a pessoa, com as palestras, com o estudo doutrinário, com o estudo do Evangelho, que são os valores morais das nossas atitudes, do nosso padrão vibratório, a pessoa não estudou nada disso, então sabe o que vai acontecer? Ela vai vibrar no mesmo padrãozinho que ela estava ali. Se ela estava vibrando num padrão negativo e estava atraindo o obsessor, aquele obsessor foi orientado, foi encaminhado, mas por ele continuar naquele padrão, vai chegar um outro obsessor igualzinho ao que estava antes. Só vai mudar o CPF do obsessor. Aí ele vai falar, essa casa espírita não presta. É claro, ele achou que era só fazer desobsessão. Por isso o tratamento espiritual, por isso é um tratamento longo, porque reforma íntima não é da noite para o dia. É algo que é aos poucos, a gente se vigiar, a gente se observar, né? Então é importantíssimo o trabalho na casa espírita para auxiliar a pessoa que está com a depressão. Ela geralmente, ela não vai querer ir,
ela vai arranjar uma desculpa, ela não está coladinha ali com o obsessor, o obsessor vai falar assim, ih, ó, vai chover, não vai não. Ih, ó, no noticiário falou que teve um assalto lá não sei aonde, ó, não vai não. Não, você vai chegar, aí você vai ter que comer mais tarde, jantar mais tarde, ó, você vai ficar com fome, vai vir um monte de... Mas é importante a gente trabalhar isso com aquela pessoa, para que ela venha, faça o tratamento, se fortaleça, e ela vai aos poucos perceber isso. É um quadro que o doutor Bezerra fala que é crônico, caminha de mãos dadas, e a explicação é muito lógica, tá certo? Vamos lá. Então já falamos dessa parte do tratamento espiritual, e o tratamento com a psicoterapia, ela muitas vezes vem, psicoterapia reencarnacionista, aí eu vou falar rapidamente, depois a gente vai ter outras palestras, na palestra do Aya Luz eu vou falar melhor sobre psicoterapia reencarnacionista, porque ela funciona como? Dr. Freud, a psicologia convencional, ela trabalha que ela não crê em reencarnação. Então, o psicólogo, ele vai fazer qual trabalho? Conte a sua infância, ele vai procurar a causa dos traumas, das fobias e tudo mais, geralmente na infância, muitas vezes na adolescência, e encontrando ali, vai ficar resolvido. É maravilhoso. Mas eu pergunto a vocês, e se o trauma e a situação tiver acontecido antes da infância, uma vida anterior? A gente carrega esses sentimentos, a gente carrega essas vibrações e a gente precisa tratá-las. Por quê? Eu ficar triste, eu ficar isso, eu ficar aquilo, eu não acredito muito nisso não. Mas quando tem o caso do jogador de xadrez, quando tem o caso do piano, a gente não tem dúvida. E é importante a gente observar, na palestra lá, Provas Científicas da Reencarnação, um dia, se alguém quiser que a gente volte aqui para fazer esse estudo, a gente pode fazer também, tá? Mostra que nós temos 3 tipos de memória. Todos nós temos 3 tipos de memória. A primeira memória é a memória cronológica. Eu me lembro melhor do que eu fiz ontem em relação a anteontem. Eu me lembro melhor do que eu fiz anteontem em relação à semana passada, e eu me lembro melhor do que eu fiz semana passada em relação ao ano passado. Essa memória é uma memória de curta duração. Que dia é hoje? Dia 18. 18 de novembro de 2017. Vocês lembram o que vocês estavam fazendo em 18 de novembro de 2016? Dificilmente. Desculpa, a não ser que seja uma data especial, aniversário de alguém, alguma coisa assim. 18 de novembro de 2016, o pessoal não lembra. Então a memória cronológica tem curta duração. Vamos falar da memória emocional. Essa fica, essa marca. Fatos, situações que mexem com o nosso emocional permanecem. Vocês não lembram de 18 de novembro de 2016. E 11 de setembro de 2001, quando teve o ataque das Torres Gêmeas, vocês lembram? Aonde estava, quem estava junto, que roupa estava usando, se estava no trabalho, se estava em casa, todo mundo lembra. Mexeu com o emocional. O dia da morte do Ayrton Senna, o pessoal que gosta de futebol, o dia que o Brasil tomou a chinelada da Alemanha, e por aí vai, né? Mexe com o emocional. Seja o emocional coletivo, nesses fatos que eu citei, como no emocional individual. O dia de um casamento, o dia do nascimento de um filho, um dia que conquistou alguma coisa, que foi promovido no trabalho, ou que foi demitido no trabalho também, não é só emocional com coisas positivas não, com o negativo também. E isso justifica, inclusive, o quê? Muitas vezes, pessoas mais idosas não lembram o que tomaram no café da manhã, mas contam para você com riqueza de detalhes uma coisa que aconteceu em 1953, que aconteceu, né? Não tem a lembrança da juventude, dos fatos, não é verdade? Por quê? Ficou no emocional, ficou no coração da gente. E carregamos esse emocional também de vidas anteriores, para situações traumáticas e para tudo mais. E a terceira memória é a memória de conexão. A memória de conexão, ela não tem data e não tem hora para chegar, ela simplesmente ocorre. Vem algum fato, às vezes um cheiro, um perfume, às vezes uma música,
está aqui, tocou uma música antiga, eu me lembro, e essa música era eu quando namorava, quando ia para isso, quando eu ia para aquilo. Às vezes um ruído. Se daqui, é que eu não estou com o som aqui, mas se fizer aqui para que lembra a pessoa se conecta com o dentista, né? Aquela maquininha do dentista. Se tocar aquela música do Ayrton Senna, e por tantos, né, que nos levam, a gente se conecta. Às vezes um filme, uma imagem, uma gravura, não tem hora para chegar. E isso nos conecta também com vidas passadas. Com vidas passadas, com fatos e situações. Eu vou contar aqui, em tratamento com psicoterapia reencarnacionista, só para a gente poder fechar, tá? Primeiro, ele coloca, na hora que a gente falar, mas Sérgio, o esquecimento do passado, que fala no Espiritismo, pergunta 399, ele esclarece, não é legal para razões fúteis. Eu fui rei, eu fui rainha, eu fui príncipe, eu fui rico, eu fui pobre. Não é legal. E ele coloca que só uma situação que ele considera válida. Quando mostrada por espíritos superiores. Essa psicoterapia, depois vocês procurem Portal ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Assim como a OAB está para os advogados, a ABPR está para a psicoterapia reencarnacionista. Ele esclarece tudo isso lá. Então, é um tipo de regressão diferente, não tem hipnose, não tem nada disso, e quem conduz a regressão é o mentor espiritual daquela pessoa. Um espírito superior, cumprindo o que André Luiz, em 1946, falou no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2. Aí eu vou contar aqui alguns casos. O mentor conhece a pessoa melhor do que ninguém. Então, já teve uma vez uma pessoa que estava sendo atendida, um senhor, um estado de depressão profunda. A pessoa, quando chegava no apartamento dele, era todo fechado, todo trancado, não tinha mais nada, não fazia mais nada, tá? E foi fazer a psicoterapia. A psicoterapia trabalha a reforma. E não pense que psicoterapia fica fazendo regressão toda hora, não. Ela trabalha reforma íntima, observações e muitas vezes a desconexão ou a conexão com fatos de vidas passadas. Numa regressão, foi mostrado para ele uma vida na França, onde ele era um pintor. Não era nenhum Leonardo da Vinci, não, mas ele dava suas pinceladas e era feliz. Ele já estava há anos sem fazer nada, não queria sair de casa, não queria fazer nada. Essa lembrança que veio para ele, na semana seguinte, quando teve a outra consulta, ele chegou para o terapeuta e falou assim, olha, hoje eu tomei uma decisão, foi um rasgo de ousadia. Sabe o que eu fiz? Eu resolvi entrar numa escola de arte para pintar. E foi observando, muitas vezes a pessoa com mais idade tem dificuldade, né, de aprendizado e tudo. A gente, para pegar esses smartphones, esse tablet aqui, né, e celular e tudo, é muito mais fácil a gente pedir para os nossos filhos, né? Eles mexem naquilo que é uma beleza. A gente pega o manual, lê, se enrola, se atrapalha, né? A pessoa com mais idade costuma ter dificuldade. Ele estava demonstrando facilidade de aprendizado. E a professora até perguntou assim, você já pintou antes, né? Você já fez isso antes? Aí ele falou, não, nessa vida não. E foi se desenvolvendo, foi continuando, e hoje participa de vernissagens e tudo mais. Não é lá nenhum Leonardo da Vinci, mas curou a depressão dele. Vou falar agora um caso mais grave para a gente fechar essa parte de psicoterapia, que depois a gente pode conversar. Eu vou passar meu WhatsApp para quem quiser conversar, trocar ideias, tirar dúvidas, tá ok? Uma pessoa isso foi aqui em São Paulo. Ela, durante 15 anos, apresentou um quadro que ela estava em casa, podia ter acabado de tomar banho, tá limpinha, cheirosinha, perfumadinha, e ela falava assim, eu tô com um cheiro horrível, eu tô com um cheiro horroroso. E o pessoal falava, que isso, mulher, você acabou de tomar banho? Não, eu tô com um cheiro muito ruim, tá uma coisa horrível. E a coisa foi se agravando, foi piorando, tá? Daqui a pouco, chegou num estado que quando ela ouvia barulho de porta ou de janela, ela falava, e vocês ainda estão falando mal do meu cheiro? Aí aqui, pessoal, ela surtou de vez. Foi para tratamentos, para diversos tratamentos, os convencionais principalmente,
Esses remédios de tarja preta, os psicotrópicos, né, que ficou, enfim, num estado deplorável durante 15 anos. Ela foi depois buscar, como assim? Já fiz de tudo mesmo, buscou uma psicoterapia. Numa regressão, foi mostrado a ela uma vida onde ela teve uma doença de pele, a lepra. A lepra, ela tinha que ficar em quarentena, isolada. E aí, o único contato que ela tinha com as pessoas era quando iam levar ou trazer o alimento para ela. Naquela época não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado. A pessoa trancada naquele quarto, com aquele calor, alguém abria a porta, e as pessoas davam a comida e falavam, olha, hoje tá brabo, hein? Hoje o negócio tá... Olha a memória de conexão. Ela visualiza, ela ouvindo barulho de porta ou de janela, ela falando, e ainda estão falando mal do meu cheiro. Ela estava conectada com aquela vida. E rotulada como esquizofrênica e uma série de situações. Fora a parte espiritual, que aí os obsessores deitam e rolam, né? Fica assim, opa, eu queria anular a vida dela, consegui. E o caso mais interessante nisso é que ela reconheceu, nessa vida que ela tinha a lepra, um parente que ela conheceu nessa vida atual, vizinho do prédio dela. Vizinho, só de encontrar no elevador e falar, oi, tudo bem? E ela reconheceu isso. Aí, quando foi fazer a análise da regressão, perguntaram, vem cá, há quanto tempo este vizinho foi morar no seu prédio? Há 15 anos. E quando foi que você começou a ter esse problema? Há 15 anos. Olha a memória de conexão. Ela visualizando um parente da vida anterior, num outro corpo, reencarnado, houve uma troca suficiente de energia, ou o que vocês quiserem definir, que ela se conectou à memória de conexão. Por isso é importante falar desses 3 tipos de memória. Teve essa regressão, teve a terapia, se desconectou disso tudo, melhorou. Se me deixar falar muito, eu vou ficar aqui até meia-noite. Então, eu falei só esses casos, tá? Só pra gente... Tem um texto na internet sobre a obsessão. Deixa eu colocar aqui. Tá aqui no final. Deixa eu achar aqui. Que é um texto que é muito interessante, tá? Que diz o seguinte. As 10 coisas que os espíritos obsessores mais gostam em você. Então, a gente precisa muito trabalhar isso conosco e com as pessoas. Porque se eu não tiver a minha vigilância, a minha reforma íntima, eu viro um alvo da obsessão. E a obsessão caminha de mãos dadas com a depressão. E o conjunto da obra vira uma bola de neve. Por isso o tratamento com o médico, o tratamento na casa espírita, o tratamento com a psicoterapia, é o conjunto da obra que vai ajudar. E nessa parte do obsessor, as 10 coisas que o obsessor mais gosta. Primeira, que você minta, que não viva a verdade em cada ato, que não faça nada, que não faça da vida aquilo que gosta. Procure preponderar os interesses materiais em relação aos conscienciais. Jamais cumpra com a sua palavra. O obsessor adora isso. E tem 2, que você tenha dúvida, se sinta inseguro o tempo todo, não tenha fé na vida, nas pessoas, nas possibilidades que o universo oferece. Terceiro, o obsessor também fica bem satisfeito quando você não estabelece uma conexão com Deus. Você acredita que só vive uma vida. Eu estou aqui, é só essa vida mesmo, acabou tudo, né? Pronto, o obsessor adora. Em especial, que você se concentre em aproveitar a vida no sentido de apenas se divertir o tempo todo. Reforma íntima? Pra quê? Eu quero me dar bem. O obsessor fica, opa, que maravilha. 4, não se preocupe jamais com os outros. Preocupar com os outros, pra quê?
caridade, esse papo de caridade, pra quê? Né? O obsessor fica feliz da vida, que jamais perdoe, sinta raiva. O item 6, nada de estudar, nada de aprender. A gente vem na escola, na casa espírita para estudar, para aprender, para conhecer. O obsessor não gosta, não. 7, você seja fanático, determinista, inflexível, fascinado. 8, você elimine a prece, a meditação. Orar, fazer prece, para quê? O obsessor gosta. O espírito mais perfeito que esteve na Terra não foi Jesus? E ele constantemente entrava em oração. Eu, bonitão aqui, totalmente imperfeito, totalmente cheio de imperfeições, eu acho que eu não preciso de prece. E a pessoa não faz? 9, a disciplina. Ah, para que disciplina? Esse papo que o Emmanuel falava para o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Quem gosta é o obsessor. E o 10, não acreditar na sua intuição. O Chico, ele teve um obsessor, agora eu juro que é para acabar mesmo, tá? Já passamos bastante. Mas vocês sabem da história do Chico e o obsessor? Conhecem essa história? O Chico estava fazendo o trabalhinho dele, e aí chega o obsessor e fala assim, Chico, eu tô indo embora, não aguento mais. Tô de saco cheio. Aí o Chico vira e fala assim, né? Mas o que houve, meu irmão? O que está acontecendo? Por que você está desse jeito? Aí o obsessor falando que o Chico não fazia nenhum desses 10, né? Que a gente citou, né? Aí o obsessor falando, Chico, eu tô aqui para te obsediar, tá? E eu fico todo dia te obsediando e fazendo e tentando te influenciar. E você fica com esse negócio de amor, caridade, ajuda, perdão. Ah, eu não aguento mais. O obsessor estava frustrado com o Chico Xavier. Eu estou indo embora. Eu vou falar dentro da minha imperfeição, eu acho que eu ia falar assim, vai. Sabe o que o Chico falou? Meu irmão, não vá, fique. Aí é que o obsessor surtou de vez, né? Ele falou, como fique? Você está de deboche com a minha cara? Fique. Como é que você quer que eu fique? Por que você quer que eu fique? Aí o Chico falou, é porque toda vez que me dá uma vontade de ter uma preguiça, acordar mais tarde, toda vez que me dá uma vontade, eu vou atender uma quantidade de pessoas, eu vou atender menos hoje. Toda vez que eu vou psicografar, eu penso, psicografar para quê? Toda vez que eu sinto esse tipo de vontade, eu sei que é você influenciando. E aí sabe o que eu faço? Eu acordo mais cedo ainda, eu psicografo, mais ainda eu atendo, mais ainda eu faço tudo em dobro. E aí, ele aumentava o seu padrão vibratório. O obsessor estava frustrado com o Chico. Quero agradecer essa oportunidade. Quem quiser anotar o meu WhatsApp, tá? Tem aqui os panfletos da Rádio Espiritismo, para quem quiser também escutar, acompanhar. O aplicativo do Android, ele está com um probleminha para baixar na Play Store, só na quarta-feira que volta, tá? Mas tem aqui o WhatsApp da Rádio Espiritismo. O meu, 21 99 247 5631. Tem aqui alguns panfletinhos meus aqui. Como psicoterapeuta, eu não vou atender aqui, né? Mas tem psicoterapeutas também nessa região, tá? Mas tem aqui o meu WhatsApp para quem quiser conversar, desabafar, trocar alguma ideia. É só pegar aqui em cima, tá bom? Quero agradecer demais essa oportunidade, a casa, a Regiane que fez esse convite, ao Oceander, tá? Espero que tenha conseguido trazer alguma coisa para vocês, tá? Fica o desejo de muita luz, de muita paz para todos, que a gente possa refletir todas essas lições e colocar na prática, tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, ok?